Ok, neste momento daremos início à segunda mesa proposta do Pacto Federativo para Alimentação Adequada e Saudável no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, uma agenda para os próximos anos. Convidamos para compor a mesa a senhora Janine Gilbert, Coordenadora-Geral de Educação Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Convidamos também a senhora Michele Lessa, Coordenadora-Geral da Política de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Convidamos a senhora Manuelita Brito, Coordenadora-Geral do Programa de Alimentação Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Convidamos também o senhor Marcelo Piscini, diretor da Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E convido também a senhora Bianca Lazzarini, da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal, o qual vai moderar esta mesa, e eu passo a palavra e a condução dos trabalhos, desejando a todos um ótimo trabalho. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui representando a CAISAN do Distrito Federal. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui hoje, né, compartilhando com vocês aqui esse espaço, um espaço onde a gente poderá trocar aqui durante esses 2 dias aí algumas ideias, poderemos discutir os compromissos, né, poderemos... os setores aqui vão apresentar os compromissos aí estabelecidos para esse pacto e a gente vai poder aqui fazer uma troca profícua, acredito eu, né, durante esses 2 dias. E é muito bom, né, a gente poder fazer essa troca aí com vários setores envolvidos, com vários estados envolvidos. Hoje, essa mesa que eu vou moderar aqui é uma mesa muito importante. Ela vai apresentar aí uma primeira proposta do Pacto Federativo para Alimentação Adequada e Saudável no âmbito do CISAM. Os gestores aqui presentes, eles fizeram um amplo debate setorial dentro dos seus respectivos setores, né, para a construção de propostas de compromissos que eles vão estar apresentando aqui. A expectativa é que esses compromissos eles possam ser apresentados aqui hoje, discutidos, e que amanhã a gente possa, então, debater nos grupos de trabalho esses compromissos, para que a gente possa, então, tentar construir, então, essa agenda, esse pacto, né? Eu não vou me alongar muito, eu acho que a gente já se estendeu um pouquinho, né, na abertura. Eu gostaria de, motivada pelas falas da manhã, convidar a todos para a gente conhecer o repertório de cada setor aqui envolvido, né, a fim de que a gente possa buscar soluções criativas para o estabelecimento de compromissos, na perspectiva de aprimorar cada vez mais o tempero das nossas receitas para a construção desse pacto. Vou passar a palavra, então, para a Janine Coutinho, que vai, então, fazer a primeira apresentação. Bom, boa tarde a todos. Dizer, em primeiro lugar, que é uma satisfação, uma alegria estar aqui hoje com vocês. Nos últimos meses, a gente vem trabalhando na idealização, né, dessa proposta que a gente traz aqui hoje para vocês. Agradecer os colegas das mesas, todo o empenho, toda a disposição de trabalho nesses últimos meses para a gente trazer uma primeira proposta, né, para ser debatida, para ser construída coletivamente aqui com vocês. Agradecer muito a participação, a presença dos estados, né, e dos 2 municípios que foram convidados. A gente sabe o tanto que a vida está corrida, né, em função das conferências estaduais, mas a gente entendeu que, com a vinda de vocês, o quão importante
esse pacto, já nascendo, já traz essa importância, né, com a vinda de vocês nesse momento tão corrido, tão conturbado, com a realização das conferências estaduais. Enfim, então, a gente inicia, né, essa mesa com muita satisfação. Também, acho que é um grande desafio para a gente, em função, inclusive, das falas tão desafiadoras, tão mobilizadoras no início da manhã. Eu queria agradecer a Inês e a Beta por essas falas, né, orientadoras do nosso trabalho. Enfim, vamos lá. Vou fazer uma fala contextualizando um pouco o pacto. Patrícia já mencionou, Arnoldo também, mas acho que acho que é importante fazer esse reforço, né, que nos últimos anos os indicadores relacionados à segurança alimentar e nutricional melhoraram muito no nosso país, né? Somos exemplo para fora do Brasil. Temos avanços em relação à redução da pobreza extrema, desigualdade, desnutrição aguda, desnutrição crônica, mortalidade infantil, né? Todos os indicadores relacionados à melhora da segurança alimentar e nutricional no nosso país. E dizer que isso é fruto de um conjunto de políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e nutricional, voltadas a favorecer o acesso ao direito à alimentação adequada e saudável da nossa população. Então, a gente chega, no momento atual, com uma situação mais tranquila em relação ao acesso ao alimento, né, em função desse conjunto de políticas públicas. E, no final do ano passado, a gente comemora a saída do Brasil do mapa da fome, né? A FAO, no seu relatório, publica, né, que o Brasil já não está mais situado no mapa da fome. Comemoramos com muita alegria, né, esses dados. E a gente tem um desafio hoje de qualificar a alimentação que está colocada na mesa do brasileiro, né? O brasileiro já tem mais acesso, já tem acesso à alimentação, mas a gente tem que reverter algumas tendências de consumo que não são tão positivas assim. Então, aqui eu trouxe alguns dados relacionados a consumo alimentar. Esses dados são do Ministério da Saúde. Os gráficos são oriundos de uma pesquisa telefônica realizada em capitais, que é o Vigitel, e aí mostram algumas tendências. Primeiro, essa tendência de uma redução de consumo de refrigerante em 20% nos últimos 6 anos, refrigerante e sucos artificiais, mas aí não entram também algumas bebidas açucaradas, né, que a gente precisa enfocar e que estão diretamente relacionadas à epidemia da obesidade. Esse outro gráfico aqui mostrando uma tendência regular do consumo de feijão. Esse gráfico relacionado ao consumo regular de feijão. Facilitou agora, né? Dá para enxergar. Mostrando uma tendência, não há uma redução do consumo regular de feijão, então a gente entende isso como um bom indicador, que, de alguma forma, o consumo de um alimento tradicional, que é o arroz e o feijão, né, uma alimentação tradicional, de alguma forma está protegida, apesar da gente saber que há uma diminuição do consumo de alimentos básicos e o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, né, dados da pesquisa de orçamento familiar. E esse último gráfico aqui mostrando uma tendência de aumento do consumo de frutas e hortaliças por parte dos brasileiros,
Mas a quantidade ainda que é consumida, ela é muito aquém da recomendação, né? Ela é aproximadamente 1/4 do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Pode passar. Sou eu que passo. Só que é com outro controle. Eu quero. Enfim, então, o desfecho que se coloca em função dessa tendência das práticas alimentares é o desfecho que já foi colocado aqui, né, em falas anteriores, né, aumenta o número de pessoas com excesso de peso. Então, aproximadamente metade da nossa população tem excesso de peso, quase 20% está obesa, e toda a relação do excesso de peso e obesidade com as doenças crônicas não transmissíveis, né, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, e toda a relação que essas doenças têm com mortalidade do nosso país, né? Pode passar. Então, o desafio que está colocado, né, para esse pacto federativo para alimentação adequada e saudável é de qualificar a alimentação que está colocada na mesa do brasileiro. Pode passar. Então, acho que é importante também situar, isso foi colocado em falas anteriores, mas é importante colocar dos compromissos que já estão assumidos no âmbito do governo federal para o próximo plano plurianual do ciclo 2016-2019, em relação que respondem a esse desafio de qualificação da alimentação do brasileiro. Tá? Eu não vou ler todos os objetivos que foram assumidos pelo governo, e eu destaquei aqui em vermelho aqueles que estão relacionados a essa agenda da promoção da alimentação adequada e saudável, né? Então, a ampliação da produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, e aí tem que destacar que não é a ampliação de qualquer alimento, mas tem, né, essa caracterização. Promoção do abastecimento e o acesso regular e permanente da população brasileira à alimentação adequada e saudável. Promover o consumo de alimentos adequados e saudáveis e controlar e prevenir as doenças decorrentes da alimentação. Então, são 3 objetivos que já são compromissos do governo federal, né, e que foram construídos com vários setores. Pode passar? Bom, então, a gente parte, né, desses compromissos que foram assumidos para elaborar uma proposta para trazer para a discussão com vocês de um pacto federativo para alimentação adequada e saudável, né, com o objetivo maior de favorecer a alimentação, favorecer que a população tenha uma alimentação mais adequada. A proposta é que a gente trabalhe em 2 grandes eixos, né, mas isso está aberto à discussão. Um eixo relacionado a aumentar a oferta de alimentos saudáveis da agricultura familiar e um segundo eixo de estímulo ao consumo. Tá? Eu coloquei essas metas, né, que são metas que também foram pactuadas no âmbito do governo federal, no PPA, e que vão estar dialogando diretamente com os eixos, os objetivos que eu já mencionei, e essas metas elas são a ampliação de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente, deter o crescimento da obesidade na população adulta. Parece pouco desafiador, mas a gente fez grandes discussões disso aqui no âmbito do governo federal e não há registro de nenhum país que tenha conseguido reduzir a obesidade. Então, a gente considerou que uma meta de deter o crescimento da obesidade já era bastante ousada. E a diminuição do consumo de refrigerantes e de sucos artificiais, né? Essas metas, obviamente, elas não vão englobar todo o espectro das ações que devem compor esse pacto, mas são grandes marcadores e são mensuráveis em função de pesquisas que já são desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Pode passar?
Bom, então, um pouquinho para vocês se situarem do processo de construção, né? Como eu falei, o ponto de partida foram os compromissos assumidos no PPA. A gente começou a trabalhar com reuniões setoriais aí, com a educação, a saúde, né? Fez uma primeira conversa sobre o Pacto Federativo em maio desse ano, no 10º Encontro das Caisãs. Então, alguns aqui devem já lembrar dessa discussão que foi feita. Na reunião com as Caisãs, ficou muito clara a necessidade de inclusão de um eixo relacionado à oferta de alimentos adequados e saudáveis, e foi por isso que a gente começou a fazer articulação com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e, enfim, começou a trabalhar também nesse eixo, não só no sentido de estimular o consumo, mas também ofertar, né, fazer com que esses alimentos estejam mais acessíveis para a população. E aí um conjunto de reuniões com os setores para o desenho de uma proposta preliminar. Então, a gente está nesse momento agora, né, dessa oficina de trabalho com vocês, e a gente quer trocar, a gente quer construir junto. A gente entende que essa proposta preliminar ela vai ser aprimorada, outros atores, outros parceiros vão ser incorporados. Acho que alguns elementos na mesa pela manhã já foram... alguns parceiros já vão entrar, como, por exemplo, Anvisa, MAPA, em função de questões relacionadas a inspeções fiscais, que são limitantes, né, do acesso à alimentação adequada e saudável, enfim, e outros parceiros. A gente tem a grande expectativa de, na ocasião da 5ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, fazer a publicação de um decreto criando o Pacto Federativo, para que, no início do ano que vem, a gente comece a efetivamente a pactuar com os estados, né? A ideia é que a gente estabeleça acordos de cooperação no âmbito da Caisã com os governos de estado. Bom, aqui eu trago de uma forma bem rápida, porque meu tempo já está quase esgotado, algumas ofertas e assim, compromissos que a gente, enquanto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a gente entende que seriam importantes para esse processo de pactuação, né? Que tipo de compromissos no âmbito federal o MDS pode aportar, tá? Bom, no eixo de formação e qualificação profissional, né? A gente tem uma rede em parceria com a UNB, a Rede Ideias na Mesa, que é uma rede de troca de experiências em educação alimentar e nutricional, e também um conjunto de ferramentas para apoio das ações de educação alimentar e nutricional no nível local, tá? É uma rede intersetorial, então, não só são experiências da assistência social, são experiências da saúde, da educação, enfim... Pode passar. Aqui são 2 exemplos de documentos que são produzidos no âmbito da rede e que podem apoiar a ação local. Esse primeiro material é um material de receitas, né, é um material lindo, que traz um conjunto de receitas de preparações saudáveis. E essa é a revista recém-lançada do Ideias na Mesa. A gente tem publicações semestrais de revistas, e essa trata sobre abastecimento. Então, convido todos a acessarem. A gente não faz impressão de papel, mas já está tudo disponível no website do Ideias na Mesa. Pode passar. Cursos à distância, né? A gente tem 3 cursos à distância que também estão disponíveis. São cursos de aproximadamente 30 horas. Tá? Um primeiro relacionado a direito humano, alimentação adequada e saudável, um segundo relacionado a qualificar a oferta da alimentação, que qualificar a oferta da alimentação que é servida nas entidades pelo Programa de Aquisição de Alimentos, e um terceiro curso que faz muito sucesso, que é o curso
de educação alimentar e nutricional no serviço socioassistencial. E aqui o conjunto de documentos também, aqueles que eu mostrei anteriormente eram exemplos, né, mas aqui todas as revistas que foram publicadas no âmbito do Ideias na Mesa, né, a edição anterior foi Comer como um Ato Político, Orgânicos para Todos, Obesidade dá para Reverter e Desperdício de Alimentos. Todos esses conteúdos eles são muito atuais, né, e eles podem ser utilizados no nível local. Pode passar? Um material que a gente distribuiu no âmbito do serviço socioassistencial para apoio às ações de educação alimentar e nutricional. Esse material, junto com o curso à distância, faz muito sucesso também. Pode passar. Pode passar, eu já falei. Um processo de formação, na verdade, aqui 2 processos de formação que trabalhamos, o primeiro com parceria com a Fiocruz, né, um curso de aperfeiçoamento e formação para gestores e profissionais que trabalham com o público do Bolsa Família. É um curso com ações intersetoriais, a gente teve aí a parceria da saúde, da educação também. Foram formados já 436 profissionais no Brasil e a gente está iniciando mais uma turma com 700 profissionais. Eu acho que esse é um público que merece muito atenção, né? Eu queria fazer esse destaque na minha fala, em função da vulnerabilidade social, né, das famílias do Bolsa Família. Então, acho que isso a gente vai ter oportunidade de discutir amanhã nos grupos. E uma outra parceria que a gente está com o Conselho Federal de Nutricionistas para realizar oficinas regionais para sensibilização de profissionais, nutricionistas e outros que atuam com segurança alimentar e nutricional. O foco é a educação alimentar e nutricional e a realização de compras institucionais. E aí, ao final, a gente tem a expectativa de formar mais de 1.400 profissionais. A campanha Brasil Saudável e Sustentável, pode passar, que é uma campanha criada com o objetivo de promover a alimentação adequada e saudável, chamando atenção para a grande diversidade que a gente tem de alimentos no Brasil e também estimulando a agricultura familiar, né, e as vantagens dos produtos orgânicos e agroecológicos. Pode passar, vou passar rapidinho. Essa foi uma ação que a gente fez no ano passado, na Copa do Mundo, com a organização de 10 quiosques nas cidades sedes no Brasil, mostrando os produtos da agricultura familiar, estimulando o consumo, mostrando a diversidade dos alimentos. Pode passar? A gente está planejando a ação na campanha no próximo ano, no Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura do Rio, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o IDEC, um conjunto de parceiros, pode passar, que vão trabalhar nesses 4 eixos, né? Um eixo mais institucional, um eixo de promoção ao consumo. A gente vai montar 5 praças de alimentação em locais estratégicos, também mostrando a diversidade dos produtos da agricultura familiar e orgânicos, divulgando mensagens. Um terceiro eixo que é voltado a diálogos com o setor privado para uma alimentação adequada e saudável, promovendo rodadas de negócios entre agricultura familiar e rede de bares e restaurantes no Rio de Janeiro. E um 4º eixo de comunicação que vai estar perpassando todos os eixos. E aqui um pouco, bem rapidamente, de ações, né, que todos esses aqui são compromissos, porque isso aqui veio dos compromissos no âmbito do PPA, relacionados ao eixo de oferta de alimentos adequados e saudáveis. Aqui está errado. Então, uma ação com foco de ampliação das compras públicas da agricultura familiar, alcançando R$2 bilhões, a promoção de ações para aperfeiçoamento dos marcos legais, para ampliação das compras públicas da agricultura familiar, e a promoção de produtos da sócio-bio, orgânicos e agroecológicos nas compras da agricultura familiar. Bom, eu não poderia deixar de falar da estratégia intersetorial de prevenção e controle da obesidade. Essa é uma estratégia que foi construída no âmbito da Kaizen,
com a participação também do Conceia. A gente tem esse documento que traz um conjunto de recomendações para os estados e municípios. Ela é organizada em 6 grandes eixos de ação, de disponibilidade e acesso de alimentos, ações de educação, promoção de modos de vida saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, atenção integral ao portador de excesso de peso e regulação e controle da qualidade e inocuidade dos alimentos. A gente entende que o Pacto Federativo tem uma grande interface com a implementação da estratégia intersetorial. A gente vem trabalhando no âmbito da Kaizen nacional, tentando estimular a implementação das ações previstas nesse documento no nível local, mas a gente precisa dar escala, né, à implementação dessas ações. Então, a gente enxerga que o Pacto Federativo tem grande interface. Em momento anterior, a gente até discutiu a possibilidade de incluir um eixo específico relacionado a uma ação de prevenção e controle da obesidade, mas muitas das ações, né, que aí vão relacionadas tanto a facilitar o acesso quanto ao estímulo ao consumo, elas já estariam nos outros eixos. Então, enfim, a gente não acabou optando, né, nesse momento, por não colocá-la como um eixo, mas a gente entende a grande interface e a necessidade urgente de dar escala às ações que estão colocadas. Pode passar? E aí, para finalizar, deixar só algumas considerações finais, né? Eu acho que, na verdade, eu já toquei em todas elas, da importância, né, desse processo estar sendo organizado no âmbito do CISAM, né, o papel fundamental das Kaizens estaduais, né, no protagonismo que as Kaizens estaduais precisam ter, né, na elaboração e na implementação desse pacto federativo, a interface com a estratégia intersetorial, a necessidade da gente comunicar bem, né, as ações que vão ser idealizadas, os compromissos para a população em geral, e esse ponto também eu já falei em relação à criação do decreto, elaboração do decreto criando o Pacto Federativo. É isso. Obrigada. Bom, agora eu vou passar a palavra para Michele Lessa, coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Boa tarde. Boa tarde, fraco, gente. Boa tarde. Vamos acordar. Bom, vocês já me conhecem e a gente trouxe para cá, para a discussão, alguns dos programas que a saúde trabalha. E qual foi a lógica? Trazer programas que estão na agenda do novo Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, estão na agenda da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade, mas que já estão na rua e que os estados têm grandes condições de aportar a sua contribuição para essa agenda. Então, eu começo falando que nós teríamos várias outras ações para trazer aqui para a mesa, e a partir do momento que amanhã nas oficinas os estados vejam, não, tem que fazer tal coisa, tal programa, tal ação já está sendo feita, ou inovar em alguma outra ação que a saúde esteja envolvida, nós estamos aí abertos para qualquer proposta que vocês, dos governos estaduais, trouxerem. Nós aqui trouxemos mais aquelas que têm escala, tem condições de ganhar muito a escala, vocês já conhecem e que a gente pode, mas que a gente pode fazer grande diferença nos próximos anos, tá? Eu vou, antes de entrar nas ações, eu queria destacar 2 pontos. Como o secretário Arnoldo falou hoje de manhã, quando a gente fala de alimentação, é muito difícil a gente pensar assim, será que a gente vai conseguir alterar e melhorar a alimentação da população brasileira? Mas a experiência do tabaco e da redução do tabaco mostrou que é possível mudar comportamento.
desde que a gente tenha um conjunto de estratégias articuladas para isso. E aí eu acrescento um outro exemplo para além que ele deu, foi do aleitamento materno. E um terceiro, que é a prevenção da AIDS no Brasil, HIV e AIDS. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de 3 agendas que foram muito difíceis, que fumaram um hábito muito lindo há 30 anos atrás, e que, por um conjunto de ações articuladas do governo, e aí eu estou falando do Estado brasileiro, municípios, estados, governo federal, em conjunto com a sociedade, em conjunto com um monte de medidas adotadas, tanto em nível local, não sei se vocês lembram do tabaco, tinha município que tinha lei proibindo fumar dentro em ambiente fechado, e a União ainda não tinha lei. Vocês lembram disso? O que eu fiz? Passou um avião, tá bom. Então, assim, vocês lembram que tabaco tinha lei no município, ou tinha lei no Estado, não tinha na União. Aleitamento materno também. Então, estou falando esses exemplos para a gente entender que nós temos como fazer a diferença. Vocês aqui são atores super importantes para nós nessa diferença. E a saúde não tem como não agradecer a oportunidade de estar falando de uma agenda que ela reflete na saúde as suas consequências, numa linha muito mais de promoção da saúde do que tratar a obesidade e doenças crônicas. Só a obesidade custa R$500 bilhão por ano para o SUS, fora as outras doenças. Então, a gente tem aqui a agradecer de estar nesse momento. E aí, só exemplificar, nenhum país no mundo reduziu a obesidade, mas Curitiba conseguiu... Eu só falo tentando vírgula, mas Curitiba... O município de Curitiba ele tem uma série histórica de acompanhamento do sistema de vigilância alimentar e nutricional nos escolares há muitos anos. E, pela primeira vez, está começando a mostrar uma redução de 0,8% na prevalência de excesso de peso em escolares. Com certeza, isso é fruto de uma ação intersetorial e não só do setor saúde. Então, assim, nós já temos exemplo no Brasil e, quem sabe, ano que vem, no outro ano, a gente já está falando de várias Curitibas, vários municípios aqui, mostrando já a tendência de redução desse excesso de peso, principalmente em crianças. Bom, as ações que nós propusemos, que eu vou falar aqui um pouquinho, é do Guia Alimentar, e aí agradeço, foi uma surpresa, a gente não sabia que o Guia Alimentar ia tão na pauta hoje de manhã. Obrigada. O Guia Alimentar para a População Brasileira, Estratégia Amamenta e Alimenta, Cantinas Escolares Saudáveis. Essas ações fazem parte de ações de prevenção da obesidade infantil, que é o nosso foco. O programa Saúde na Escola e um pouquinho de compras institucionais. Bom, em relação ao guia, o que vocês puderem fazer para nos apoiar a divulgação do Guia Alimentar para a População Brasileira, a gente agradece. Não do ponto de vista midiático, o guia já teve muita, vamos dizer assim, já saiu em todos os jornais nacionais e internacionais que nós gostaríamos. Lógico que, se puder ter mais propaganda, tudo bem. Mas muito mais do ponto de vista da reverberar as informações do guia nos diversos espaços que vocês atuam. Quanto mais a gente conseguir pegar as mensagens do guia e viralizar, vocês estão fazendo um papel muito importante para a saúde pública. E aí, é importante, assim, a gente vem num trabalho de elaborar planos de ação com diversos parceiros. Nós tivemos já reunião com movimentos sociais, que foi linda a oficina com a Gisele, com os movimentos sociais para a divulgação do guia, com as universidades para a divulgação do guia, com diversas políticas do Ministério da Saúde para a divulgação do guia, e quantas oficinas a gente puder fazer com parceiros para ver o quanto cada instituição pode divulgar o guia, nós agradecemos. Né? Isso é fundamental. E isso é tipificação que os estados já podem fazer, independente de ter ou não aval do Ministério da Saúde. Aí o que a gente queria colocar também. O Guia Alimentar é de todas as instituições do Brasil, é da população brasileira. Então, se vocês quiserem pegar o guia, colocar a marca de vocês, reproduzir, estejam completamente à vontade para fazer isso. Dentro da saúde, é o nosso grande desafio. Então, agora, um próximo passo é trabalhar com os núcleos de apoio à saúde da família, que são aquelas equipes multiprofissionais que atuam
no apoio à estratégia Saúde da Família e trabalhar com as famílias do Bolsa Família, como a Janine já colocou, mas que muito tem a ser feito. Nós acompanhamos 13 milhões de famílias e a gente ainda está muito pequeno na escala dessa ação. Tem um curso agora na Rede Nutri, vai ser lançado esse mês, gente? Esse mês, do Guia Alimentar. Esse curso ele não tem tutor, ele é de autoaprendizado, então qualquer pessoa que tiver interesse pode fazer esse curso. Tá? E um outro desdobramento é o Manual de Planejamento Dietético. Próximo. Ampla divulgação também dos demais materiais. Nós estamos fazendo um conjunto de, além do Alimentos Regionais do Brasil, que nós distribuímos aqui, mas se teve gente que não recebeu, a gente pode providenciar. Além do Alimentos Regionais do Brasil, nós estamos usando várias outras formas de divulgação do conteúdo do Guia Alimentar. Então, os estados aqui presentes que queiram montar materiais, falar um pouco diferente, adaptar a linguagem, estejam também à vontade para trabalhar esses materiais. Vocês viram um vídeo que o Senado fez dos 10 passos da alimentação saudável? É um vídeo que foi feito com base no guia, que ele é o vídeo mais visualizado pelo Ministério da Saúde. Literalmente viralizou um videozinho. Então, o que puder ser feito será bem-vindo. Nas redes sociais, pode passar, por favor. Nós temos uma campanha permanente do Ministério da Saúde, também então, todos sintam-se convidados, os estados, a fazer parte dessa campanha, que ela é chamada Da Saúde se Cuida Todos os Dias. Ela é uma campanha permanente que ela tem 8 eixos. Cada aba dessa é um eixo. Um eixo de alimentação saudável, um eixo de promoção da atividade física, um eixo de mobilidade segura, parto normal, cultura de paz e direitos humanos e alguns outros temas. E na parte de alimentação saudável, agora nós estamos produzindo posts. Então, o Ministério da Saúde já produziu mais de 40 posts para Facebook, para redes sociais, com mensagens do guia e do Alimentos Regionais que podem ser viralizados. Então, a rede de vocês, rede da alimentação escolar, a rede do desenvolvimento agrário, a rede da assistência social, quanto mais divulgar, para nós, melhor. Próximo. Pode passar, por favor? Já falei. Bom, em relação à estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, eu não sei se vocês todos conhecem, mas existe uma estratégia de promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável da criança menor de 2 anos. Nosso entendimento é que se a gente não fizesse nada, mas se a gente garantisse que as nossas crianças pequenas fossem amamentadas da melhor forma e tivesse a formação de hábito alimentar mais adequada possível, a gente já estaria fazendo muito para as próximas gerações dos nossos filhos, netos, etc. É ali que você está formando hábitos. E a gente tem uma introdução precoce de biscoito recheado, refrigerante e etc. nas crianças muito, muito forte. O objetivo da indústria é fidelizar. Então, quanto mais cedo aquela criança tiver o costume de comer com muito sal, açúcar e gordura, mais cedo aquela criança vai ser um consumidor assíduo do meu produto. Então, nós, por outro lado, precisamos proteger essa alimentação. Então, para isso, assim, tem a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que ela forma um conjunto de tutores pelo país. Todos os estados aqui, a rede de saúde, tem tutores já formados nos estados, que formam profissionais de saúde para a promoção do aleitamento materno e alimentação saudável nas unidades básicas de saúde. Próximo. Qual é o nosso maior desafio? A gente já fez 144 oficinas, 3.000 tutores formados. Nosso maior desafio é isso aqui. Hoje a gente está em 1.000 unidades básicas de saúde e existem no Brasil 40.000 unidades básicas de saúde. Então, precisamos ampliar e muito a estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Então, e aí, assim, mais uma vez, convidamos os governos estaduais o Ministério da Saúde aporta dinheiro, forma tutor, faz oficina. O que o governo estadual pode ingerir com mais força no Amamenta Alimenta? Né? Então, fica aí o convite. Próximo.
E aqui o que ele pode fazer, né? O Estado pode mobilizar os municípios para a implementação da estratégia, pode organizar as oficinas. A gente sabe aqui que tem coordenadores estaduais que fazem isso, mas a gente pode, se a gente formar um pacto a nível de governador, a gente pode pedir compromissos mais fortes dos nossos parceiros, né? Próximo. Em relação às cantinas escolares saudáveis, o Ministério da Saúde tem uma parceria com a Federação Nacional de Escolas Particulares, que é a FENEP, para estimular a formação de cantinas saudáveis. É por adesão, tá? Então, as escolas que querem aderir a esse programa podem... tem um curso, tem manual, tem curso de distância, um conjunto de ferramentas para que o cantineiro, que é aquele cara que vende lá os alimentos na cantina, possa ofertar alimentos mais saudáveis sem ter prejuízo. A gente sabe que o ideal era não ter cantinas, mas numa realidade que tem e fica difícil de retirar o cantineiro dali, o que dá para fazer é promover uma alteração dos produtos, retirando refrigerante, frituras e colocando alimentos mais saudáveis, mas de uma forma a convencer a escola, fazer um trabalho junto aos alunos, aos pais e aos diretores, para que a gente possa fazer sem prejuízo. Atualmente, a gente está num namoro aí com a FNDE, não gosto de falar de namoro com mulheres, né? Mas a gente vem num namoro institucional entre o Ministério da Saúde e o FNDE, para que a gente também trabalhe nas escolas públicas. Então, estejam aí estados. Esse trabalho é muito interessante, muito bem-sucedido, mas tem a mesma, como é que se fala, desafio da Amamenta e Alimenta, ganhar em escala. Tá? Tem tudo, tem curso, tem metodologia, tem tudo pronto, mas a gente precisa ganhar muito em escala e vocês são parceiros fundamentais para isso. Próximo. Aí está o conjunto de materiais que nós temos, pode passar. E o que o Estado pode fazer, né? Mobilizar sindicatos estaduais. No caso das escolas particulares, no caso das escolas públicas, seria trabalhar com a rede de educação das escolas públicas. Mas, no caso das escolas particulares, e a gente não pode esquecer que parte da população também é atendida por escolas particulares, são os sindicatos. Então, a primeira coisa é conversar com os sindicatos, sensibilizar os sindicatos para que a gente possa avançar nessa agenda. Mobilizar os municípios, fortalecer leis estaduais, tá? E se incentivar ou trabalhar para a criação de leis estaduais. Próximo. Essa é a menina dos olhos. Assim, o Programa Saúde na Escola é um programa antigo, acho que todo mundo aqui já ouviu falar no Programa Saúde da Escola. Esse é um tipificação intersetorial que está aqui na mesa MEC e Ministério da Saúde, então, Secretarias Estaduais de Saúde, Secretarias Estaduais de Educação, que tem condições de fortalecer o Saúde na Escola. A gente sabe que quem está aqui hoje como representante dos estados, muitas vezes é a coordenação de alimentação escolar, e sabemos que tem também nos estados as coordenações de saúde na escola, que são aqueles grupos intersetoriais de saúde na escola. Mas é fundamental que a gente possa fazer essa interface. E aí o papel da Kaisan. Kaisan, chama aí o pessoal de saúde na escola, dos estados, dá essa costurada para que a gente possa fazer um bom trabalho de promoção da alimentação saudável nas escolas. O Saúde na Escola desenvolve ações para além da promoção da alimentação saudável. Mas desenvolve ações de promoção da prática de atividade física com os escolares, campanhas e várias outras ações. Mas a gente pode, sim, melhorar e muito o que é feito na parte de alimentação saudável. Ele tem decreto, ele está em quase 4.800 municípios, tem 18 milhões cobertos pelo programa, tem grupos de trabalho intersetorial em todos esses municípios e no estado, então é um forte campo de trabalho nosso para os próximos anos. Próximo. E, por fim, eu termino com mais um dispositivo que a gente põe, que é a questão das compras institucionais na rede hospitalar. A saúde já tem muito, vamos dizer assim, sarna para se coçar, muito trabalho.
E aí a gente vai falar assim, a gente ainda vai inventar de comprar da agricultura familiar, mas tem uma... Nós acreditamos na questão da potência da compra pública no fortalecimento da agricultura familiar. Então, até aí no Globo Repórter apresentou a experiência do Hospital Conceição, e algumas pessoas aqui de Porto Alegre falaram, né, que trabalham nisso, apoiam isso. A gente realmente está empenhado, enquanto rede do SUS, a avançar na questão das compras públicas da agricultura familiar. E aí, para isso, mais uma ação que precisa de muita articulação, tanto com a parte de o pessoal do desenvolvimento agrário, quanto a parte de abastecimento, toda a parte de apoio, né? Então, essa é uma outra linha aí de trabalho para os próximos anos. Pronto? Acho que é isso. Você passa aqui. Bom, gente, nós deixamos nossos contatos e estaremos aí, a equipe da Segan está aí amanhã nas oficinas e a gente espera poder contribuir aí com esse processo. Obrigada. Obrigada, Michele. Vou passar a palavra para a Manuelita Falcão, coordenadora-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Bom, como a gente não tem tempo a perder, né? Vamos lá logo se apresentar. Eu queria dar boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite do Ministério do Desenvolvimento Social para participar dessa oficina. É a primeira vez que eu, particularmente, tenho a satisfação de conhecer os coordenadores do PENAI nos estados. Então, é um prazer estar aqui e cumprimentar, em nome dos coordenadores do Programa Nacional de Alimentação Escolar, os demais atores aí que participam dessa discussão. A exposição da gente vai tentar fazer um pouco um panorama do que o PENAI já realiza no sentido de fortalecer essa temática da alimentação saudável e adequada, e do quanto a gente ainda pode contribuir em relação à proposta do Pacto Federativo. É bom vir depois da Michele, porque ela já antecipa um pouco dessa agenda comum. Enfim, a educação é talvez uma das agendas mais sensíveis quando se fala dessa questão da alimentação, porque ela pega um público em formação, né? Então, nesse sentido, há muita expectativa de que a alimentação escolar faça um enfrentamento mais aprofundado dessa questão, já que você está formando ali também consumidores e cidadãos. Evidente que também, e é importante que eu faça aqui o debate da educação, a escola não é o único ambiente de educação, né? E essa expectativa excessiva no que a escola pode fazer sozinha, normalmente carrega um ônus muito, muito grande e que não raramente é frustrado em alguma medida. Então, é preciso relativizar um pouco isso. A escola tem um papel indiscutível do qual a gente não vai abrir mão, mas é importante entender que é a comunidade que forma o cidadão e não só a escola. Tá? Bom, vamos lá. Para boa parte de vocês, o PENAI já é bastante conhecido. O seu sentido já é a busca da promoção da saúde no ambiente escolar a partir da oferta de alimentação de qualidade, da realização de ações educativas, e são os dois principais pilares do PENAI, a oferta de alimentos e a promoção de ações de educação alimentar e nutricional, de modo a tentar constituir ou promover um ambiente protetor e gerador de práticas saudáveis. Então, o PENAI ele tem esses dois, pode passar, esses dois pilares centrais, que é a oferta de refeições saudáveis e educação alimentar e nutricional. Seus objetivos são promover o crescimento, melhoria da aprendizagem, o desenvolvimento biopsicossocial, melhorar o rendimento escolar e formar práticas de alimentação saudável. Isso tudo está na previsão, no marco legal do PENAI, e, portanto, agora sou eu que digo, não seria, se fosse só isso, não seria nada fácil já de dar cumprimento. Tá? O PENAI ele avançou numa agenda nos últimos anos, que a gente entende que sai do debate naquela época em que a criança ia para a escola basicamente para comer, né? E a gente sabe que isso não está tão longe assim, onde não raramente era a única refeição que elas tinham acesso. Felizmente, a gente já avançou muito nessa agenda, e agora a gente qualifica um pouco mais dentro dessa transição que a ministra mencionou, e que já foi tratada aqui, de você ainda lidar com algumas populações específicas que são vulneráveis e uma outra faixa, um outro grupo populacional que já está
na linha de sobrepeso e obesidade. Então, de fato, não é um desafio muito simples, e não raramente elas convivem na mesma região, quiçá na mesma escola, né? Então, isso, de fato, exige dos profissionais que atuam na escola e na alimentação escolar em particular um desafio ainda maior, né? Bom, a gente trouxe aqui alguns compromissos já assumidos no âmbito do plano plurianual, do período 16 a 19, e esse, embora pareça singelo e abrangente, foi bem suado para a gente conseguir colocar no PPA de educação, porque é importante também, imagino que parte de vocês aqui tem uma convivência com a educação em alguma medida. A educação tem uma agenda muito pesada. A educação tem uma agenda muito ampla e é muito difícil você... O PENAI ele se situa como uma política pública que roda quase no piloto automático. Assim. Ela tem uma política de 60 anos, ela tem um modus operandi, o recurso do PENAI ele não é contingenciado, e não foi esse ano, em que pese alguns assédios. Mas, enfim, então, ele é um programa que tende, é um pouco aquela coisa de que funciona de algum jeito, que muitos educadores nem sabem como. Ele funciona, né? Está rodando. Só que ele tem uma agenda muito grande, ele tem também a sua própria agenda, evidentemente, e ele não está no piloto automático. O PENAI tem muitas disputas, assim. Então, nesse sentido, eu acho que, nos últimos anos, é a primeira vez que a gente consegue inserir a ação, uma ação de educação alimentar e nutricional no plano plurianual de educação. E vocês veem que é no bojo de uma ação de apoiarem 100 mil escolas, o que corresponde a 2/3 do universo de escolas públicas, ações voltadas para a educação em direitos humanos, educação ambiental, educação alimentar e nutricional, educação para as relações étnico-raciais, promoção da inclusão escolar e da cultura, por meio da articulação com os sistemas e redes de ensino. Então, ela conseguiu entrar no bojo de uma ação multissetorial, que é um debate que é muito tocado pela secretaria que cuida da diversidade dentro do MEC, que é a SECADI, mas, suando muito, vamos lá, a gente vai colocar. E agora o desafio é nosso e a gente tem convicção de que a gente dará cumprimento. Se os outros darão, eu não sei, mas a gente vai dar cumprimento a essa meta, não tenho dúvida nenhuma. Evidente que se apoiando agora nessa rede de parceiros. Assim. E eu devo dizer que a receptividade, eu estou na coordenação do PENAI há muito pouco tempo, mas a receptividade do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Social, do MDA tem sido muito boa. Assim. Eu acho que, nesse sentido, eu me senti muito bem acolhida para a gente trazer uma agenda de educação, de fato, e colocar as escolas mais envolvidas nesse debate. Eu venho de uma experiência na educação, na Secretaria de Educação Básica, e me chamou muita atenção o quanto o PENAI é descolado da escola. Ele é muito colado na secretaria, mas é muito descolado da escola. E isso, de fato, distancia muito, inclusive dificulta muito o controle social, em que pese os conselhos de alimentação escolar talvez sejam os mais atuantes. Assim. Nesse sentido, eles são muito ativos, em que pese, evidentemente, problemas específicos que são enfrentados. Então, eu trago essa discussão porque, como vocês podem ver, no programa temático de SAM, o PENAI deita e rola. Então, assim, é muito acaso, um ambiente que essa discussão avançou muito mais. No debate de segurança alimentar e nutricional, o PENAI tem um espaço muito mais confortável, digamos assim, em que pese confortável não porque seja fácil, mas confortável porque está mais consolidado, está mais aprofundado, ele está mais naturalizado nesse sentido. Tá? E aqui os compromissos no programa temático de SAM. O último deles, que é a questão da aplicação dos recursos dos 30% mínimo na agricultura familiar, isso está posto em lei, a lei é de 2009, a gente está aí há 6 anos, mas os resultados são bem promissores. Eu vou trazer aqui alguns números, acho que a gente tem avançado nessa agenda. Então, eu sempre arrepio um pouco quando se fala na mudança do marco legal de novo, porque é um tempo, é uma geração para você introduzir um regramento novo. Então, assim, enfim, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Tá? Vamos lá. Aqui, o que o PENAI já realiza em relação, já orienta em relação à produção dos cardápios. Né? E aí a gente falou cardápios, mas, na verdade, as ações relacionadas ao programa. A proposição de ações de EAN, e aí eu considero que esse é um dos 3 eixos mais importantes para os próximos 4 anos do PENAI, é a educação alimentar e nutricional, são as compras da agricultura familiar e o fortalecimento dos conselhos de alimentação escolar,
como eu disse, os conselhos funcionam, mas há questões estruturais muito críticas que precisam ser enfrentadas, os conselhos se sentem muito fragilizados na outra ponta. Enfim, oferta de frutas e hortaliças, no mínimo 3 porções por semana. Já há uma forte restrição à oferta de sódio, de doces, são limitadas, né, de acordo com as diretrizes do PNAE. Oferta de alimentos prontos para o consumo, no máximo 30% do recurso é repassado, e a proibição da oferta de bebidas de baixo valor nutricional. Quem atua no PNAE há mais tempo e conhece esse programa sabe quantos anos se levou para chegar nesse ponto, né? Proibir, por exemplo, a utilização de recursos para a compra de refrigerantes, isso não se dá do dia para o outro. Você faz um enfrentamento com a indústria de alimentos, você faz um enfrentamento que é papel do Estado, que é produzir política pública mesmo, assim. Mas sem fugir a luta e a disputa. Então, acho que nos últimos anos o PNAE indiscutivelmente avançou muito nessa agenda, acho que já tem um compromisso muito marcado com essa agenda da alimentação saudável, o que não quer dizer que a gente não possa avançar, mas a gente pode avançar em outros eixos. Vamos lá. Bom, no ano passado, a gente realizou um estudo nacional, no segundo semestre de 2014. Pedimos a todos os municípios, 1.600 responderam a essa pesquisa, falando sobre a questão da alimentação diferenciada, dos cardápios especiais para portadores de diferentes tipos de deficiências. E aí a gente formulou um manual de referências, né, que começa com a parte de implantação desse atendimento e passa por esses 7 eixos. A gente está conversando com o Ministério da Saúde para afinar um pouco essa linguagem, chegar num termo técnico que seja, de fato, o mais adequado, para que o FNDE possa fazer a publicação e possa servir como um manual de apoio, de orientação à adoção de cardápios especiais. Eu não preciso dizer o quanto esse tema também tem um espaço hoje nesse debate. Acho que hoje a gente não tem só grupos vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, a gente tem grupos vulneráveis do ponto de vista alimentar também. Tem ampliado muito o número de pessoas com manifestações alérgicas de toda sorte, e isso não pode ser ignorado, evidentemente, no ambiente escolar, né? Bom, vamos lá? Além disso, a gente constituiu e realizou, a gente já finalizou esse primeiro GT, que foi um grupo de trabalho para discutir a alimentação escolar quilombola, e agora a gente está tocando as reuniões de um GT de alimentação escolar indígena. Isso vai no bojo dessa discussão sobre a diferenciação para os diferentes, que está, inclusive, no marco jurídico brasileiro. Então, e a ideia é que, a partir dessa discussão também, quer dizer, que agora, ainda em setembro, no mais tardar agora em setembro, a gente possa lançar um curso em AD sobre alimentação escolar indígena em quilombola, que deve alcançar mais ou menos 990 escolas que atendem a esse segmento que são os escolares indígenas. Tá? Bom, como eu falei, no caso da agricultura familiar, esse é um desafio grande, ele talvez seja o tema do PNAE, um dos mais intersetoriais mesmo. Essa agenda da agricultura familiar está posta como desafio para todos os órgãos de governo hoje, especialmente agora depois do decreto 8423, é isso? Não decorei direito esse número, não. Mas, enfim, um decreto recente que colocou como desafio para os órgãos do governo federal a aquisição do mínimo de produtos oriundos da agricultura familiar. Houve uma mudança recente, que já, inclusive, foi objeto de uma crítica hoje de manhã aqui, sobre a questão da ampliação do limite individual de venda do agricultor familiar. Eu quero dizer que as críticas são sempre muito bem-vindas, isso é parte de um processo que vai sendo implantado e que vai encontrando, na realidade, limites e possibilidades, mas eu quero dizer que a construção dessa nova resolução, que deu base para isso, ela foi uma construção. Não foi rápida, foi uma construção muito dialogada, inclusive com representantes de movimentos, com a participação de vários ministérios. Então, assim, todo tempo é tempo de fazer uma revisão e avaliar se a gente está no caminho certo. Mas eu sugiro, sobretudo para quem está mais ligado ao setor produtivo nesse sentido, quem entende que há nesse regramento ainda óbices e dificuldades, deve fazer essa articulação com os órgãos que lhe representam também e que participam do comitê gestor e do grupo consultivo que discute exatamente o artigo 14 do PNAE, que trata sobre isso. A gente considera que foi um avanço, a resolução número 4,
mas é evidente que a gente está aberto a ouvir todas as considerações, os prós e os contras sobre esses limites que sejam enfrentados aí na prática. Tá? Esses são os números mais recentes, a gente fez essa apuração em 13 de agosto agora. Quando eu digo que são animadores, é porque nessa terceira coluna, na quarta coluna, na verdade, a gente vê que apenas 10% do total de entidades executoras não adquiriram nada da agricultura familiar. Isso é um ganho muito bom em relação aos últimos anos, e o PSIM sabe bem disso. Se a gente começar lá em 2010, foi o primeiro ano pós-lei do PNAE, que a gente tinha metade deles que não compravam, não adquiriram nada, a gente está agora no universo de 10%. Em valores absolutos, em relação ao orçamento do PNAE, a gente tem o que avançar ainda. Quer dizer, o orçamento do PNAE é de 13,5 bi, você teria, em tese, 1,2 destinado à agricultura familiar no mínimo, e a gente está aí com algo em torno de 711 milhões. Então, em valores absolutos, a gente ainda tem um caminho a perseguir, e a gente sabe que as secretarias de Estado de Educação estão na nossa mira, porque é evidente que elas têm muito mais dificuldades de fazer essa compra pelo número, pela complexidade desse processo, pelo número de entidades envolvidas, cooperativas, os agricultores, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente está num caminho que consideramos que é bem sucedido, evidente que podendo também ser melhorado. Vamos lá? A gente também tem um termo de cooperação com o Ministério da Pesca e da Aquicultura para ampliação do pescado na alimentação escolar. A ideia desse acordo, desse termo de cooperação, é a formação, entre outras ações, de 3.000 atores sociais de escolas públicas e filantrópicas para ampliar o consumo do pescado na alimentação escolar. A princípio, esse projeto começa em 7 regiões metropolitanas. Vai haver um grande encontro agora de sensibilização dos gestores no dia 27 de agosto, para que a gente possa dar início às ações efetivas, que são aulas teóricas e oficinas culinárias, envolvendo nutricionistas, manipuladores de alimentos, para ampliação do consumo do pescado. E aí a ideia é introduzir receitas, é possibilitar uma diversificação dessa oferta, já que o Brasil é um potencial superprodutor, é um grande produtor do pescado, mas não é um consumidor nem próximo do que poderia ser do ponto de vista do consumo per capita. Tá? Isso é só o modelo do convite, pode passar para esse evento, vai ter lá. Aqui a gente dá um pouco do panorama, isso eu não vou me deter muito, porque o meu tempo está super curto, acho que agora só tenho 1 minuto para falar. Mas, enfim, os dados positivos aqui é que, em termos de valores, porque o acesso à informação mais rápida que a gente tem é o volume adquirido, houve um acréscimo, um volume maior nas compras de frutas e derivados, hortaliças e derivados, pescados e frutos do mar, e, ao mesmo tempo, houve uma queda nos gastos na compra de gêneros, destinados à compra de açúcares e doces, gorduras e óleos e bebidas. Tá? Enfim, então, esses quadros a gente poderia explorar melhor, mas o tempo está bem curto, pode passar. Aqui a gente mostra um mapa específico da agricultura familiar, quais são os grupos de alimentos mais adquiridos junto aos produtores da agricultura familiar, mas também não vai dar para explorar muito isso. Uma parceria que a gente tem, o projeto Educando com a Horta, que é um projeto que vem lá de 2005 e que hoje é tocado pelo SET aqui da UNB, que eles saíram de um ambiente, de uma formação presencial para um ambiente virtual, para uma plataforma virtual. Então, hoje tem mais de 3.000 escolas envolvidas, mais de 3.000 atores sociais já formados, 770 municípios já participaram. Também acho que a gente tem esse desafio da escala, porque, enfim, 770 ainda é muito menos do que esse universo todo, mas é um projeto muito vitorioso, vários países vêm conhecer esse projeto, quem implanta tem ótimas referências, enfim. Próximo. Aqui, sobre os SECANES, são os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar. Alguns de vocês conhecem, a gente hoje tem SECANES em 9 estados, são parcerias com instituições de ensino superior, instituições federais. Nós temos 9 ativos, e a ideia é que a gente consiga incorporar mais 2 instituições, montar 2 novos SECANES ainda esse ano, embora o cenário, do ponto de vista orçamentário, é bem difícil, mas a gente acha que dá para conseguir.
e ainda a possibilidade de realmente expandir essa rede de centros colaboradores a partir de um edital que foi feito em 2013, que habilitou 41 instituições para atuarem como SECANs, né? Bom, próximo. Eu estou correndo, minha gente, mas acho que eu vou pular essa parte, entendeu? Porque, enfim, aqui são números, formação de atores sociais, enfim, promovidos pelos SECANs, tanto que a gente realizou no período 14 e 15, e agora a previsão para 15 e 16. Tá? Então, isso porque a gente tem modificado com os SECANs essa metodologia para a formação de atores sociais, tentando otimizar um pouco mais o tempo e, ao mesmo tempo, expandir o alcance deles. Vamos lá? Aqui a parte dos... Né, calma, também nem tanto, né? Aí está ficando mais difícil. Aqui. Isso. Agora vamos para a próxima. Isso. Aqui é a formação de conselheiros e nutricionistas, são encontros que a gente faz. Já fizemos 5 encontros esse ano, sendo 3 aqui em Brasília, e a ideia ainda é realizar mas esses 8 encontros em diferentes cidades, para tratar sobre questões relacionadas muito afetas aos conselheiros, mas também abordamos temáticas ligadas à parte de nutrição, tá? E de gestão do programa também. Vamos lá. É porque eu queria chegar na parte do que é novo, entendeu? Tá. Vamos lá, vamos avançar. Isso depois vocês vão ter acesso a essa exposição, a gente chega lá. Esse é do projeto Peixe Brasil, aqueles que eu falei, das 7 capitais e regiões metropolitanas. O objetivo é formar 3.080 manipuladores de alimentos e 140 nutricionistas e 40 gestores. E aqui aquele curso de alimentação escolar indígena e quilombola. Mais? Alguns materiais orientadores que já foram produzidos, a gente vai avançar. O pessoal da COSAN, que é a nossa coordenação de segurança alimentar, não me mate, mas eu não vou demorar nos materiais. Pode avançar, até porque as partes de vocês já conhecem. Vamos lá. Pode ir. Travou. Mais um. Bom, e quais são algumas ações importantes? Uma delas é uma articulação com a coordenação do livro didático, que envolve a Secretaria de Educação Básica do MEC, e uma coordenação dentro do próprio FNDE, para que os livros didáticos abordem com mais cuidado as questões de EAN. O que é mais cuidado? Vai desde a parte da ilustração nos livros, essa coisa de trocar a pizza dividida em 8 pedaços por, enfim, uma coisa mais, uma maçã dividida em 4. Enfim, tentar trabalhar um pouco nessa linguagem visual, nas ilustrações, nos tipos de exercícios, aproveitar melhor as contracapas dos livros. E aí, nesse sentido, o Ministério da Saúde tem dado uma força grande para a gente, para produzir já para as próximas edições do livro didático, na 4ª capa, que é o que a gente chama de contracapa, né? Já trabalhar com mensagens, algum tipo de campanha, trocando o hino nacional, trazendo o hino para a 3ª capa e colocando na 4ª capa mensagens mais voltadas para essa questão da alimentação adequada e saudável, e introduzir nos editais das próximas edições dos livros didáticos, de fato, uma diretriz mais clara. Isso passa pela sensibilização, inclusive, dos avaliadores, né? Porque quem avalia o conteúdo dos livros não vocês devem conhecer o programa do livro, não é o MEC que senta lá e os técnicos lêem. É uma comissão formada por estudiosos, pesquisadores e tal, que se debruça sobre esses conteúdos. Ok? Então, a ideia é essa, é que eles contenham conhecimentos mais atualizados, que sejam coerentes com essa política e protejam o aluno de mensagens adversas. Então, é muito comum ainda ver nos livros o refrigerante com canudinho, aquelas coisas que ficam ali, que são subliminares, mas que a gente sabe que tem também uma influência no plano mais inconsciente até. Tá? Próximo. Então, promover conteúdos, mensagens sobre alimentação saudável, coibir a promoção de alimentos não saudáveis e instrumentalizar os avaliadores, como eu falei. Próximo. Uma outra ação que a gente conseguiu introduzir esse ano é uma ferramenta pouco conhecida para quem atua na nutrição, mas mais conhecida para as escolas, que é o PDD interativo. É uma plataforma virtual onde a escola faz todo um planejamento, um diagnóstico das ações que vão ser realizadas com os recursos repassados pelo Ministério da Educação. O PDD a gente conseguiu introduzir na versão desse ano já 19 questões específicas que vão desde
a questão da origem, de onde vêm os alimentos que a escola consome, a existência de cantinas, quais são os alimentos ofertados nas cantinas, a qualidade da alimentação, se realiza ações de EAN, enfim, então a gente conseguiu introduzir boas perguntas. A minha mediadora já está com, olha, 43 para mim, só faltam mais 2 lâminas. E uma outra ação, além do PDD interativo dos livros, é um concurso de melhores receitas, que a gente quer lançar ainda esse ano. É um concurso para mobilizar todas as escolas, né, para que a gente possa produzir, não só divulgar as melhores receitas, mas possa também valorizar os manipuladores e manipuladoras de alimentos, possa também comemorar os 60 anos do PENAI, que passou meio batido esse ano, porque foi numa transição exatamente dentro da coordenação, se comemorou dia 31 de março, então a coisa ficou meio, né, desprestigiada, mas é o 60º ano, então a gente tem um ano inteiro para comemorar. Enfim, então, numa das etapas desse concurso, os semifinalistas introduzem atividades de EAN, falam o que estão desenvolvendo nesse sentido. A ideia é que, no final, saia, inclusive, um livro de receitas, com 135 receitas semifinalistas, né, que são 5 de cada estado. Tá? E a previsão de lançamento, a gente tem que publicar no Diário Oficial e depois lançar a plataforma, seria agora em setembro ou outubro. Como a gente quer ver se a gente envolve o ministro da Educação também nessa agenda, depende um pouquinho dessa pauta. E, por fim, tem um por fim ainda, deixa eu ver se tem mais uma. É a última. Eita, passou direto, pode voltar mais uma. Que é a questão do fortalecimento dos conselhos com ênfase nas escolas. A ideia é que a gente possa criar alguns instrumentos, eu não queria antecipar muito o que seria isso, mas que permita ao conselho de alimentação escolar interagir mais com os conselhos escolares, porque são instâncias de controle social no âmbito das próprias escolas, e que os conselhos de alimentação que não conseguem visitar todas as escolas, especialmente os conselhos estaduais, possam ter canais e instrumentos para ouvir, fazer a escuta da escola sobre o que é que está acontecendo no âmbito da alimentação escolar. Que não seja um canal de denúncias, porque para esse já existe, tá? Quem quer denunciar a alimentação escolar abre uma denúncia na ouvidoria do FNDE e todos os processos são levados adiante, mas aqui seria um canal muito mais de interlocução, de conhecer como é que a coisa está acontecendo na ponta. Então, logo a gente tenha mais informações em relação a isso, a gente, enfim, fará a divulgação nessas redes de atores. Então, me desculpando por ter extrapolado o tempo, agradeço mais uma vez a presença e fico à disposição. Obrigada, Manuelita. Desculpa aí a pressão, né, pelo tempo. Vou passar a palavra agora para o Marcelo Piscin. Marcelo Piscin é diretor do Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa tarde. Queria cumprimentar aqui minhas colegas de mesa, a Bianca, que está coordenando a mesa, Janine, Manu, Michele. Acho que aproveitar bastante o tempo, 20 minutos, né? 15. Ah, não, me planejei para 20, não vai ter jeito. Então, acho que é mais passar algumas ideias. Eu não trouxe uma apresentação organizada em um PowerPoint, até para não correr no risco, né, Manu, de ficar correndo e não conseguir chegar no final. Mas eu acho que é mais para contribuir com alguns elementos aqui no debate. Primeiro, queria agradecer o MDS, a Patrícia, o secretário Arnoldo, pelo convite, por convidarem o MDA, Janine, né, que nesse período aí, junto com a nossa equipe, nos convidarem para esta jornada, para esta agenda, né? Como disse a ministra Tereza aqui, ela é uma agenda que, na verdade, que tem suas origens lá na estratégia Fome Zero. Nós não estamos criando a roda e nem inventando nada agora. Essa agenda da articulação das políticas, da integração das estratégias, né? É uma agenda que ela nasce com a estratégia Fome Zero, lá em 2003. E nós estamos dando passos. Muitas conquistas nesse período e quanto mais a gente conquista, maior ainda é o desafio que tem pela frente, né? Então, esse eu acho que é um primeiro ponto. Segundo, eu queria também agradecer, nós estamos aqui, temos 3 delegados, né? Tem aqui o Arivan, o Marcos e o Wellington, Amazonas, Bahia e Rio Grande do Sul, e a equipe nossa aqui, eu acho que para também avançarmos, né, e trocarmos um pouco de ideias
de como é que nós poderíamos amarrar melhor um pacto, né, entre governo federal, no mínimo com essas 4 áreas que estão aqui, do governo federal e os governos estaduais. E, logicamente, os municípios, né? Mas eu acho que o debate desta extensão da pactuação com os municípios deve estar também na reflexão e na ordem do dia da nossa relação governo federal e governos estaduais. Até porque as coisas acontecem no município, né? Não é nem aqui nas nossas mesas e nem nas mesas de vocês. Acontece lá no município, lá no território, né? Então, como é que esse ponto também a gente coloca aí na agenda, né? Dizer também que nós, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós fazemos, diferente da saúde, da educação e da assistência social, que tem sistemas já consolidados, né, fundo a fundo, sistemas que têm pactuações bipartites, tripartites. Na agricultura é um pouco mais quadrado o processo, né? Então, a partir de 2003, primeiro que nós temos 2 áreas da agricultura, para começar o enquadramento do processo, né? Estamos falando aqui de alimento saudável. Isso é o que nos une. Bom, mas nós temos, para começar, temos já colocado no debate do Brasil